Fala galera, aqui professora Emily de Biologia. Hoje vamos falar de um assunto delicado, vamos falar de fotossíntese, certo? Abre bem o olho agora, atenção! Fotossíntese. Dois focos, duas coisas importantes da fotossíntese. Ela é a transformação da energia luminosa em energia química, então é uma transformação. Ela acontece em duas etapas, uma chamada fase clara ou fotoquímica, que usa luz, fotoquímica, né? E outra fase chamada fase escura, que é só uma fase química, que é onde vai produzir o açúcar, tá? Essa fase clara, primeira fase que a gente vai falar, fase clara, tá? A fase clara ela se divide em dois momentos, em fotólise da água, fotólise lise, significa quebra da molécula de água, e fotofosforilação. A fotofosforilação ela pode ser cíclica ou acíclica. Cíclica é quando ela sai de uma clorofila e volta para a mesma clorofila e fecha um ciclo, tá? Ela vai produzir apenas ATP. Quando a fotofosforilação ela é acíclica, ela sai de uma clorofila e vai para outra clorofila, ela produz não só ATP, mas ela produz também NADPH, tá? O NADPH, ele é uma estrutura que ele consegue pegar mais elétrons, tá? Então ela é mais poderosa, certo? Dentro da fase clara, a gente tem que lembrar alguns detalhes, tá? Primeiro, ela acontece dentro do tilacoide, certo? Da clorofila, que é aquelas moedinhas que tem lá. Ela é organizada em fotossistema 2 e fotossistema 1. Professora Emily, acho que você se equivocou. Começa pelo 2 e depois vai para o 1? Isso é só um detalhe, porque eles descobriram primeiro o 1, tá? A primeira descoberta na fotossíntese aconteceu desse fotossistema, então eles nomearam como 1. E depois eles descobriram esse, tá? Então por isso o número está trocado aí, certo? O que acontece? Clorofila P680. O que significa o P680? É o comprimento de onda que essa clorofila consegue absorver, tá? Depois tem a outra clorofila P700, que é o comprimento de onda que esta clorofila consegue absorver. Tem que ter nesse momento, é chamado fase clara, então tem que ter energia luminosa, sol, fonte primária de energia, certo? A luz vai bater nessa clorofila P680. Os elétrons vão ficar agitados e ela vai perder o elétron. Quando ela perde um elétron, ela fica instável. Uma célula, uma organela, pode ficar instável? Não pode. Então, o que vai acontecer? Ao perder esses elétrons, que ela ficou instável, vai acontecer a fotólise da água. Vai quebrar a molécula da água para devolver os elétrons que ela perdeu e deixar ela estável de novo, certo? E nesse momento da fotólise da água, quebrou a molécula da água, os prótons de hidrogênio vêm para lá e sobra o quê? O oxigênio. Esse oxigênio aqui é o oxigênio que a gente usa. Então, nesse momento aqui, os vegetais liberam o nosso oxigênio na fase clara da fotossíntese, certo? Para estabilizar essa clorofila que perdeu um elétron, tá ok? Esse elétron que foi perdido, o que acontece com ele? Ele vai voltar, ele vai cair em uma outra clorofila, a P700 agora, e nesse momento que ele está aqui energizado, ele perde prótons de hidrogênio. Tá? Quando ele perde prótons de hidrogênio, ele forma ATP, tá? Como que acontece isso aqui? Eu tenho dois fosfatos nessa minha estrutura, tá? Dois fosfatos, ADP. Juntando com o outro próton que se perdeu aqui, eu vou formar uma adenosina trifosfato, que é o ATP, tá? Então tá aqui, ó. O ATP que se produz nessa fase clara tá aqui. É dessa perda de elétrons que se agregou com os fosfatos, ok? Essa fase, então, eu chamo fotofosforilação, ok? No fotossistema 1, que é o que acontece depois, tem lá de novo a energia luminosa,
perde elétron, só que esse elétron aqui perdido, ele não vai voltar para uma outra clorofila, ele vai para uma coenzima NADP, tá? Essa coenzima NADP, ela é uma molécula oxidante que captura elétrons. Ela captura elétrons e ela forma então agora o NADPH, que é uma molécula também carregadora de energia, certo? Vamos recapitular a fase clara, então, que ela é bem importante. Ela acontece dentro do tilacoide, certo? A clorofila recebe luz, perde elétrons. Quando perde elétrons, ela usa elétrons da água e faz a fotólise da água. E nesse momento libera o nosso oxigênio. Precisa saber disso. O nosso oxigênio vem da fase clara, do iniciozinho já. Depois, esse elétron que foi perdido vai se agregar e fazer a fotofosforilação, que é onde ele produz ATP, tá? E esse elétron também, aí a hora que sai da P700, ele vai se juntar com uma coenzima e formar o NADPH, beleza? Vamos agora para a fase escura. A fase escura também pode ser chamado ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin, tá? Lembrando que ela é uma reação química e agora o objetivo aqui vai ser produzir açúcar, tá? Então olha só, essa fase acontece dentro do estroma. Lembra que na fase clara era dentro do tilacoide, agora na fase escura é dentro do estroma, tá? Temos lá na nossa... lá no estroma, a ribulose de fosfato, tá? O que é ribulose de fosfato? É uma molécula carregadora de ATP, de NADPH, que veio lá da fase clara. A gente está continuando aquele processo, certo? Essa ribulose de fosfato, ela tem 5 carbonos. Agora a gente vai lembrar. Lembra lá quando a gente aprende fotossíntese de pequenininho, que a gente aprende que a árvore usa o gás carbônico e libera o oxigênio? A gente já falou que o liberar oxigênio vai da fase clara, né? Quando acontece a fotólise da água. E o gás carbônico entra em que momento? Entra agora, tá? O gás carbônico aqui, ó, ele entra agora, nesse momento. Entrou o gás carbônico. Olha aqui, eu tinha 5 carbonos, entrou o gás carbônico, eu vou ter uma molécula com 6 carbonos. Esse momento é chamado estágio de fixação, tá? Eu tenho 6 carbonos agora nessa molécula. Ela vai ser fragmentada, formando um PGA, que é uma molécula com 3 carbonos. Lembra que lá na fase clara produziu ATP e NADPH, ele vai ser usado agora, ó. Entrou aqui, formando um gliceraldeído ou PGAL, também com 3 carbonos, tá? Desse aqui, eu vou formar, né? Vou reconstituir de novo e ele vai agora, a cada 6 moléculas que eu produzi, sempre vai ser separada aqui uma, né? Separou 3 carbonos, deixou de ladinho. Continua o ciclo, vai reconstituir a ribulose, vai entrar carbono, vai formar de 6, vai formar o PGA, vai vir aqui, vai separar de novo 3 carbonos. Então, sempre, cada 6 moléculas, eu vou separar uma para produzir a glicose. O resto volta para o ciclo de Calvin. Conforme for dando as voltas aí, eu vou formar uma molécula com 6 carbonos, que é a nossa glicose. Ficou claro até aqui? Vamos fazer um resumão então para a gente entender com chave de ouro aonde entra a água, aonde sai o oxigênio, aonde entra o gás carbônico, aonde sai a glicose? Não pode de jeito nenhum ir para qualquer vestibular para Enem sem saber isso aqui, certo? Olha só. Primeiro, na fase de claro, nas reações de claro, acontece dentro do tilacoide. Entra a água, tá? Faz a fotólise da água, a Iovac nela, produz o oxigênio que nós utilizamos, lindo e maravilhoso. Libera também dessa fase de claro ATP e NADPH, que são moléculas carregadoras de energia.
Na fase de escuro que acontecem as reações químicas, usa o gás carbônico, organiza e tadã, faz a glicose, que é o produto final aí, objetivo geral da fotossíntese. Fase de escuro, dentro do estroma. Fechou, galera? Não pode, vamos repetir que a repetição é a chave da memorização. Na fase do claro, dentro do tilacoide, usa água, libera oxigênio, produz ATP, NAD e pH. Fase de escuro, dentro do estroma, usa gás carbônico, produz a glicose. Certinho? Curte, comenta, compartilha o vídeo aí, galera. Super beijo!